Grande desafio aqui nosso, né, no nosso ecossistema também, a Alura, FIAP, como é que a gente traz o mercado de trabalho para dentro, né? Como é que a gente insere os nossos alunos, os profissionais que a gente está formando, direto no mercado de trabalho e traz o desafio que ele vai ter no mercado de trabalho para dentro da sala de aula. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Like a Boss, o podcast onde a gente entrevista CEOs, fundadores e fundadoras das maiores empresas do Brasil. Eu sou o Adriano Almeida e esse podcast é produzido pelo ecossistema Alura, FIAP e PM3 para empresas. Junto comigo... Eu sou o Marcelo Almeida, sou co-host de vocês hoje e sou o CEO da PM3 também. E hoje a gente está aqui com o Virgílio Gibbon. O Virgílio é o CEO da Afya, o maior hub de educação e soluções digitais para a medicina, né, e para os médicos do Brasil. Tudo bom, Virgílio? Legal, Adriano, um prazer estar aqui com vocês. Mais um episódio do Like a Boss, falando um pouquinho aqui da história, da trajetória da Afya. E o Virgílio, né, Virgílio, acho que a gente tem uma história também adicional aqui, que o Virgílio faz parte do conselho da Alura, né? Então a gente aprende bastante com o Virgílio no dia a dia. É um prazer, né, estar aqui com o Virgílio junto com o Marcel, trazer um pouquinho dessa mente que a gente vai sugando aí ao longo do dia a dia. Isso aí, muito uma prazer. troca super rica. Legal. Prazer é meu. Round 1. Fight! E para dar início a essa conversa, Virgílio, eu queria saber, antes da gente entrar na Afya, um pouco da sua história empreendedora, da sua história profissional, e depois a gente começa a aprofundar um pouco mais na trajetória da Afya mesmo. Legal, Marcel. Bom, eu sou economista de formação, comecei minha carreira no mundo de consultoria, então trabalhei bastante em consultoria de negócios, processos, gestão, estratégia de empresas, né? Isso no início lá na Andersen Consulting, depois virou a Andersen Consulting, ela vira a Accenture, eu fiquei quase 8 anos na Accenture, e ali teve o primeiro passo, talvez, de empreendedor, né? Eu fui convidado para assumir no Grupo TOTVS, com outros sócios, o braço de consultoria, que não tinha, era uma empresa puramente de tecnologia, né, de software, líder em software de gestão e ERP, mas eles não tinham um braço de business consulting. Então eu saí com outros consultores, né, que trabalhávamos juntos, para montar o braço de consultoria dentro da TOTVS, que a gente criou, a TOTVS Consult. Fazia muito processos de gestão, de reestruturação, projetos de estratégia, implantação de sistemas, centros de serviços compartilhados, você tinha um portfólio muito amplo, e foram 3 anos, né, com uma geração de valor muito grande. Éramos no início 4, 5 consultores, chegamos a ter mais de 200 consultores, quando eu recebi o convite de um dos clientes, né? Eu trabalhava muito para fundos de private equity na época e também no setor de educação. Eu era líder da vertical de educação dentro da TOTVS Consult. A TOTVS, como, né, provedor de sistema de gestão, tinha quase 1000 escolas e instituições de ensino superior, ensino fundamental, ensino médio, rodando soluções da TOTVS. Então tinha muitos clientes no setor de educação, um private equity investiu e eu passei para o lado de cada mesa, em vez de ser consultor, passei a tomar conta do lado de educação. Eu fui para o Grupo Estácio, né, onde eu comecei, e aí eu rodei quase todas as áreas, uma área corporativa, depois eu fui diretor de operações, operei toda a parte de operações presenciais, operações EAD, cerca de 300 mil alunos, 70 polos de ensino à distância. Uma grande escola de gestão para mim, um desafio muito grande, 15 mil funcionários, né? E depois eu fui CFO da companhia durante 2012 e 2016, fazendo toda uma trajetória para me preparar como CEO, quando em 2016 teve uma reestruturação grande, foi após a crise, né, que teve lá do 2015, 2016, e eu fui convidado por um outro fundo private equity para assumir, né, o projeto, a ideia da Afya, na época se chamava NRE, que era criar um hub de educação médica no Brasil. Como se fosse a FGV da saúde, né, o IBMEC da saúde, era vocacionado na área médica, com uma tese muito simples, né? O fundo era o fundo Bozano na época, né? Liderado pelo Paulo Guedes. A ideia era criar uma instituição de ensino que tinha uma fórmula matemática, que o nosso negócio vai ser T-square, T ao quadrado. Ele tem que ser temático,
para você criar reputação, para você criar um hub, um ecossistema onde você seja reconhecido naquele meio, e alavancada por tecnologia. Primeiro que educação, você tem que criar o processo de aprendizagem, ele tem que estar vinculado ao DNA do aluno, né, do nosso cliente. Então, sem tecnologia você não consegue fazer isso. Então, para você ter escala e representatividade num país continental como o Brasil, você tem que ser alavancado por tecnologia. Então, a gente começa na AFIA, né, na época ela se chamava NRE, que era a sigla dos fundadores, né, das primeiras escolas, o Dr. Nicolau e Rosângela Esteves. Legal. Era uma holding de participações e a gente começa a crescer voltado para cursos, para instituições que tinham medicina como seu eixo central, ou seja, 70% da operação tinha que ser baseada no curso de medicina. Então, inicialmente, a gente arruma os 3 P's, produto, processos e pessoas, ou seja, 2016 até 2017 foi de arrumação de casa. Para você conseguir consolidar o mercado, crescer, você tinha que ter os pilares muito fortes. Então, primeiro foi definir um produto, um currículo de vanguarda, viajamos o mundo inteiro para trazer o que tinha de projeto, né, pedagógico, né, de ensino médico, que fizesse sentido para a companhia. A gente implanta o novo currículo da AFIA já em 2017. A gente também faz a implantação de sistemas, a padronização de processos, planos de contas, para você ter toda a parte, né, de processos financeiros para a empresa começar a ser auditada trimestralmente, etc. Que era o nosso segundo dever de casa, que era o PI pessoas, né? A gente precisava atrair e reter talentos. A gente cria um sistema de gestão, meritocracia, incentivos de longo prazo, que a gente pudesse atrair talentos para começar a montar a companhia. Bom, de lá para cá foram mais de 30 aquisições, abertura de capital em 2019, uma trajetória muito bacana que a gente vai aprofundar aqui no nosso bate-papo. Muito bom. Até, Virgílio, para a gente entender, e aqui nesse primeiro round, né, a gente discutiu um pouco dessa trajetória de crescimento da AFIA. Quando você chega, qual era a dimensão e o tamanho da AFIA? Para hoje, qual é a dimensão e o tamanho da AFIA? Né? Então, em todos esses anos, da onde a AFIA saiu, para onde ela foi, em grandes números, né, para a gente poder dimensionar. Eu cheguei em julho, início de agosto de 2016. Éramos 3 instituições, né, de medicina, uma em Minas Gerais, uma no Tocantins e outra, 2 no Tocantins. Depois a gente trouxe uma no Piauí e mais uma em Minas Gerais. Passamos a ser 5 já em 2017. Mas naquele momento era uma empresa de cerca de pouco menos de 1.000 funcionários, uma empresa que fazia 100 milhões de faturamento, né, em torno de 15% de margem. E a companhia, a gente ainda não divulgou o nosso 4º trimestre, né, então mas a gente deu um guidance para o mercado em 2023 de entregar um resultado entre 1 bi 100 e 1 bi 200 de EBITDA, com uma receita em torno de 2 bilhões 800. Então é uma empresa que fez, né, se você pensar que era 100 milhões em 2016, a gente cresceu quase 30 vezes em 7 anos. Né? Incrível. A gente abriu capital em 2019. Em 2019 nós éramos 3.000 funcionários. A empresa fazia 700 milhões de faturamento, com cerca de 300 milhões de resultado na última linha. A gente cresce 4 vezes em 4 anos, ou seja, 2019 foi 700, a gente está em torno de 2.800 agora em 2023, de acordo com guidance, e algo em torno de 1 bi 150, 1 bi 100, 1 bi 200 também, ou seja, 4 vezes não só na receita, mas também mantendo a sua rentabilidade, e hoje nós somos quase 10.000 colaboradores, né? Tudo isso com uma pandemia no meio. Então foi uma execução de quem é muito apaixonado, né, em fazer o médico viver o melhor da medicina. E muito desse crescimento foi através de diversas fusões e aquisições que vocês fizeram, né, ao longo desse período. Como foi esse processo inteiro de tantas fusões e aquisições e culturas diferentes, e como foi o seu papel como CEO para fazer isso acontecer e fortalecer cada vez mais esse crescimento do grupo? Super interessante essa pergunta. Foram mais de 30 aquisições, então você imagina, né, sair de 3.000 funcionários, éramos 1.000, né? Passamos para 3.000 em 2019, agora quase 10.000, onde a grande maioria das aquisições aconteceu no período da pandemia, né? Então a gente teve que aprender a fazer a integração, muitas vezes de forma remota, à distância. Dá para separar em 2 tipos, né, de aquisição. Uma, a gente começou lá em 2017, né, tinha muito crescimento orgânico, também maturação, a gente expandiu as nossas unidades com Mais Médicos 2, nós abrimos 7 escolas novas, nós pedimos mais vagas, então cresceu muito organicamente com a maturação das nossas escolas, mas foram
30 aquisições de lá para cá. As aquisições de escolas de medicina era um processo que já estava mais maduro, né, porque era o core da companhia, tinha um processo muito... A nossa estratégia nos primeiros 90 dias, é lógico, de trazer os professores para dentro do jogo, participar de um ecossistema onde a gente tem sim um projeto pedagógico gigantesco que vai passar a ter contribuição dos novos profissionais que estão se somando à companhia. Então, ou seja, é um jogo de soma positiva, né? Todo mundo está ganhando. Ganha o nosso professor, ganha o nosso aluno, ganha a sociedade em volta, porque tem uma tonelada de investimento quando a gente chega numa praça. Então, ou seja, um playbook que já está mais maduro dentro da companhia. Mas em 2020 aconteceu, né, um fenômeno não só na nossa indústria, mas, né, em vários outros segmentos. Tudo virou de cabeça para baixo. Você imagina a carreira do médico. Se você pensar que telemedicina era quase que uma heresia, né? Prescrição digital não existia no mercado, em 2020 a carreira do médico muda. E a gente rapidamente fala, gente, está tendo uma disruptura com um boom de health techs aparecendo, que se a gente não se aproximar disso, a gente vai virar o tiozão da medicina. A gente não vai formar o profissional médico para esse mundo pós-pandemia. Então a gente desenha uma cadeia de valor onde a gente mapeia os principais touch points do médico com o seu paciente, onde estava tendo disruptura digital que mudava o processo, o dia a dia do médico. Então, desde a busca do paciente, o agendamento da sua consulta, a forma de tratar o paciente na beira do leito, né? Ou seja, o suporte à beira do leito, ferramentas, né, funcionalidades de telemedicina, suporte à tomada de decisão clínica, todo o prontuário digital, toda a gestão do back-office da clínica no médico, com a interface financeira, a prescrição digital e o encaminhamento para o tratamento, seja ele com compra de remédios e acompanhamento de doenças com tratamento de longo prazo. Então, desde a chegada do paciente até o encaminhamento do paciente, hoje tem uma solução AFIA fazendo o touchpoint, ajudando o médico, né, a melhorar a sua produtividade, a sua assertividade, e no final do dia ele ter uma carreira mais prazerosa, que ele possa viver não só como profissional melhor da medicina, mas também ter uma vida pessoal melhor. E aí nós fizemos 12 aquisições. E aí foram 12 health techs com seus fundadores que passaram, né, a fazer parte do grupo AFIA, com estratégias, com visões, com culturas, com seus linguajares diferentes, e que até o ano passado, ou seja, de 2020 a 2023, o modelo de gestão era um modelo que a gente estava aprendendo junto, ou seja, como é que a gente que era muito importante para a nossa estratégia, porque ela não só somava ao processo de formação médico, mas ali também nascia uma grande oportunidade de negócio, não só na monetização com os médicos, mas também na aproximação desse médico com a indústria. O grande desafio, sem dúvida, foi o choque cultural. Como é que você engaja essas pessoas? Como é que a gente passa a ter o mesmo propósito, né? E aí a linha mestre é o médico. Ou seja, está todo mundo preocupado em fazer o melhor para a carreira do médico, né? Então, na hora que a gente monta o nosso propósito, a gente faz um rebrand, a gente pensa, né, num propósito de forma conjunta, é a forma que a gente amarra todo mundo em prol, né, que o médico viva o melhor da medicina na sua jornada. Então, acho que essa foi a grande... É um ongoing process, né? A gente continua aqui, mas eu acho que essa foi a grande sacada, né, para a gente trazer todo mundo para o mesmo barco. E eu gosto muito, Virgílio, dessa visão, né, de como é que você monta essa jornada, né? E quando você traz essa jornada para o digital, e aí você coloca em cima... Isso por si só já é complexo. E aí você coloca por cima disso, né, diversas empresas que acabam vindo, né, de aquisições que vocês acabaram fazendo ao longo do tempo. Você deixa isso alguns níveis exponenciais mais complexo. Uma das coisas que acaba vindo, né, dessa complexidade é esse jogo de marcas, né? Você citou do rebranding, né? Então, quando você vai fazendo aquisições, naturalmente, tem uma marca X aqui, tem uma marca Y aqui, mas como que você faz para fazer com que essas marcas conversem com essa grande história e essa grande visão que você quer contar, né? Que você quer levar e que a AFIA quer levar para o mercado? Como que vocês trabalharam e vocês pensaram essa junção de marcas e nomes, né, que vocês foram adquirindo ao longo do tempo para poder potencializar a entrega para o médico, que é o que a gente quer, né? Que eu imagino que a AFIA quer, né? A entrega para o médico e para a sociedade no fim do dia.
Legal, Adriano. Talvez um dos projetos mais bonitos aí desses últimos 2 anos, né? Foi esse projeto de rebranding da companhia. Primeiro, AFIA, né? O que significa AFIA? A AFIA significa saúde e bem-estar em Swahili, né? Um dialeto africano. Legal. Aliás, de um continente que precisa de muita saúde e bem-estar. Então, uma super inspiração dentro do nome. A marca nasce como uma marca de gestão de participações, como uma holding de participações. Ela não era uma marca de consumo. Mas logo a gente vê que, como a gente era temático no tema medicina, né, e a gente tinha uma série de escolas com marcas regionais fortes, reconhecidas, a gente via que a gente poderia ter um powered by. Ou seja, a AFIA estava empoderando, né, como se fosse um Intel Inside, né? Ou seja, você tem uma marca que estava ali mostrando um pouco da alma da instituição ali por dentro, mas a gente trabalhava com as marcas locais no início, na parte de graduação, isso antes de 2020, antes da gente entrar na parte de prática médicas digitais para o médico, e a gente começa a fazer um phase-out da marca local para aquelas que são puro sangue em saúde, puro sangue em medicina, e começa a fazer o phase-in da entrada da AFIA, porque a medicina ela tem o vestibular de medicina ela tem um fenômeno muito parecido com as faculdades americanas. A gente chega a ter 50%, 60% dos nossos alunos mudando de estado para aplicar para uma escola de alto nível. Então, você ter uma marca nacional forte para escolas de medicina faz muito sentido dentro da nossa estratégia. Então, para a graduação, né, que era, né, o nosso primeiro segmento, estava muito claro que a gente ia empoderar, e a marca AFIA ela entra como a marca AFIA e o nome local acaba saindo, e a gente fez isso agora em 2023. A gente continua trabalhando com a marca regional quando a gente tem, por exemplo, um centro universitário, uma universidade, a gente tem um portfólio mais amplo, né? Ainda tem uma vocação na área da saúde, a gente tem pelo menos 60%, 70% da receita daquela unidade vindo de saúde e medicina, mas quando você tem outros cursos relevantes naquela região e a gente mantém a marca local, né? Um grande exemplo, né? A melhor universidade privada com fins lucrativos no Rio de Janeiro é a Unigran Rio. Ela é a Unigran Rio Powered by AFIA, que ela tem um portfólio amplo de cursos, não só na área da saúde. Bom, isso funcionou de uma forma mais fácil para a educação, mas aí a gente trouxe, né, uma série de empresas vencedoras, né, assim, health techs, né, um exemplo, a PebMed, né, era uma das maiores health techs, né, da América Latina na área da saúde, o iClinic, o maior prontuário digital também para médicos, com marcas muito fortes e reconhecidas no meio médico, né, e vieram outras juntas. Mas essas duas foram as duas primeiras e principais, com fundadores muito fortes, né, muito reconhecidos no mercado, que ajudou muito a gente a montar essa estratégia. E a gente via que aqui tinha um empoderamento também de AFIA, mas a AFIA poderia surfar muito já o reconhecimento da marca. Então, nesse processo de rebrand, a gente traz, por exemplo, o iClinic, agora se chama AFIA iClinic. Né? O principal produto da PebMed é o Whitebook, que tem uma penetração gigantesca. Por exemplo, médicos formados até 4 anos, a gente tem 80% de penetração da solução no Brasil. É uma marca super reconhecida, com NPS historicamente acima de 80, ou seja, uma satisfação muito grande. O Whitebook faz o quê, perdão? O Whitebook ele é uma solução de suporte à tomada de decisão clínica. Não, então você tem um médico hoje plantonista, ele quer saber um protocolo, a melhor forma de fazer um tratamento, ele tem, né, um grande manual ali na palma da mão dele com uma usabilidade muito forte. Né? E a AFIA tem um grande benefício, né? Ou seja, a gente lançou a marca AFIA, né, como a marca de produto para todos os produtos e serviços da companhia em agosto, setembro, e o awareness ele mais do que triplica num período de 6 meses. Né? Então, ou seja, a gente tem tido assim um resultado muito positivo em todo o processo comercial da companhia, seja, né, na parte de graduação, seja na parte de educação continuada e também, né, em trair mais usuários, né, o famoso MAU que a gente monitora os nossos usuários usando as nossas soluções, o nosso ecossistema digital. Então, essa foi o mix da estratégia aqui, como é que a gente rolloutou a AFIA para todas as nossas soluções. Surgiu quando a AFIA? A marca nasce em 2019 como uma holding, depois ela começa a entrar já em 2020, empoderando, né, as nossas unidades de graduação localmente. Então você tinha, por exemplo, o ITEPAC, ele era o ITEPAC, tinha uma barra Powered by AFIA, né?
E agora todas as nossas unidades passaram para um rebrand a partir do segundo semestre do ano passado. Ok, bem Ou recente. seja, a gente está mudando, ou seja, as Puro Sangue em medicina, em saúde, vira Afya, né, é o nome da cidade. E os produtos digitais, que também são marcas muito reconhecidas, passam a ser a Afya e o nome desse produto. Esse processo está acontecendo as we speak, né, como ao longo aqui da nossa conversa. Legal. Você até citou, e acho que deve ter sido um grande marco para o grupo, o IPO que foi feito. E eu queria saber como isso foi lá dentro, o que isso impactou para acelerar o crescimento, o que vocês fizeram de diferente depois desse IPO, como foi esse processo também? Legal, Marcel. Foi assim, primeiro, acho que um momento super bacana na carreira, acho que de todos os colaboradores da Afya naquele momento, né? Primeiro que a gente é a primeira instituição de ensino a abrir, né, o capital, né, no mercado norte-americano, um desafio muito grande, né? Porque era uma startup, você imagina, uma empresa que de 2016 até 2019, ela sai de 100 milhões para 700 milhões de faturamento, com várias aquisições, então ela tinha um processo de organização, de controle, sistemas, até processo de auditoria que estava assim, ainda muito novo, né? Um grau de amadurecimento ainda muito inerente. Então, o desafio em si de estar preparado foi assim de um engajamento, de uma união da equipe que estava naquele momento muito bacana, né? E o processo em si, você ir lá, né? Você tocar o sino, né? Lá na Times Square, na Nasdaq, nos Estados Unidos, ele tem um sentimento de orgulho muito grande de que a gente conseguiu aquele marco, né? E muito claro que aquilo não é um objetivo final, aquilo é um rito de passagem. Né? Ou seja, aonde que a gente quer chegar e por que a gente está fazendo aquilo. Porque a responsabilidade, o sarrafo sobe, mas sobe muito. Né? O nível de exigência, o nível de responsabilidade dos nossos processos, dos nossos controles, dos nossos executivos, do nosso conselho de administração, dos nossos acionistas, é muito maior quando você passa a ter milhares de investidores, né, cobrando trimestralmente o resultado da sua companhia. Então, ou seja, um sentimento de orgulho muito grande, né, ainda mais o IPO da forma que foi, né, a gente chegou a ter quase 15 vezes demanda do nosso book, ou seja, a gente lançou a oferta, ela precificou bem acima, então teve assim, uma aceitação muito grande, num valuation super atrativo, né, para o segmento que a gente estava entrando. E a ideia do IPO era que a gente pudesse duplicar o tamanho da companhia em até 3 anos. Né? Então a gente levanta cerca de 300 milhões de dólares, na época com dólar, em torno de 1 bilhão de reais, e a gente teria 3 anos para usar, né, o use of proceeds, né, da oferta, para a gente fazer através de aquisições, naquele momento em educação médica. Ainda não tinha estratégia de consolidação de serviços digitais, e a gente dobra de tamanho em educação médica em 1 ano e meio, né, na metade desse caminho, com o plano de negócios que a gente vendia, ele foi superado. Né? Ou seja, a gente entregou o que era para fazer em 3 anos, a gente conseguiu fazer em 1 ano e meio, e no meio do caminho ainda criou um negócio novo. Né? A gente traz um negócio novo e que foi fundamental ter sido listado lá fora, aberto capital lá fora, para ter acesso a investidores que conheciam essa revolução, né, essa disruptura digital que estava acontecendo no segmento de saúde lá fora, para que a gente pudesse endereçar, ou seja, qual era a fronteira, né, dentro do ecossistema do hub digital que faria sentido como escopo para a nossa atuação. A abertura lá fora não só foi um passo fundamental para a nossa consolidação, para duplicar, triplicar de tamanho em 3, quadruplicar em 4 anos, mas também viabilizou a gente dar um shift aqui na nossa estratégia, trazendo toda a parte de ecossistema de serviços digitais para o médico a partir de 2020, dado o acesso que a gente tinha a empresas e investidores fora do Brasil. Nesse olhar, né, de dobrar a empresa de tamanho, uma empresa que já era grande, né, dobrar uma empresa de tamanho em 3 anos, eu imagino que tem dores de crescimento que muitos outros CEOs acabam passando. O que você entende, Virgílio, que logo pós-IPO, essa jornada de crescimento foram as principais dores que a Afya passou e que venceu? Bom, acho que sem dúvida, Adriano, a questão de cultural, né, de engajamento, de você envolver, né, uma multidão de 10 mil colaboradores, essa talvez tenha sido, sem dúvida, o maior desafio. Né? E no momento onde a gente tem uma mudança de governança, né, o nosso fundo
de private equity. Ele sai em 2021, ele sai completamente. O maior investidor dentro do fundo, né, que era uma multinacional alemã, Abertas, uma empresa de mídia, também de educação, ela tinha um direito de preferência e ela exerce esse direito, ela passa a ser co-controladora e na sequência ela passa a ser controladora da companhia, o que ajudou bastante do ponto de vista de governança nesse momento. Mas sem dúvida o maior desafio foi como engajar essa multidão que a gente triplica, né, de 2019 até 2022, a gente quadruplica de 19 a 23, mas aí o projeto de revisão da nossa missão, da nossa visão, né, criar um propósito em torno, né, da vida do médico, de criar que ele possa viver o melhor da medicina, você desenhar um storytelling onde todo mundo se vê ali dentro, né? Por que a gente acorda cedo apaixonado pelo que a gente faz? Eu sempre gosto de fazer uma conta, né, uma conta de padaria aqui. Por exemplo, a gente serve quase que 300 mil médicos e alunos de medicina de último ano dentro da nossa operação. Se você pensar, né, de uma forma conservadora, que os nossos 300 mil médicos, eles atendem por mês, sei lá, 10 pacientes, de uma forma super conservadora, né, e que por ano, né, vamos falar que seja, multiplique por 10, né, tem um mês que ele está de férias, vamos falar que seja 100, né, então falando que 300 mil, a gente tem aqui quase 300 milhões de atendimentos de pacientes, vamos falar que seja 2 CPFs, né? Um CPF você tem 2 atendimentos dentro do ano, está falando de cerca de 100 a 150 milhões de pessoas atingidas direto ou indiretamente por produtos, serviços e atendimentos da AFIA gratuitos. São quase mais de 1 milhão de atendimentos gratuitos que a gente faz dentro das nossas unidades. E no final do dia, ou seja, fazendo um bem gigantesco aonde a gente atua, na sociedade, atingindo quase, né, metade da população brasileira direta ou indiretamente, e no final do dia gerando bastante valor para todos os stakeholders, inclusive os nossos acionistas. Então, assim, é quase que uma bênção você ser um executivo num segmento onde você faz tão bem a todos, né, a todos os seus stakeholders. Trabalhar com educação, saúde, alavancado com tecnologia, é bom demais. Muito forte a história. Round 2. Fight! E agora, Virgílio, a gente vai entrar no segundo round, e nesse segundo round a gente quer aprofundar um pouco mais na jornada da educação na medicina. É que você já falou bastante, mas acho que tem alguns pontos interessantes aqui. Você falou do NRE, né, o grupo lá no começo, e depois de tantas aquisições e ter criado a AFIA e as coisas terem crescido, como que vocês estão usando tecnologia para educação em medicina em tantas instituições diferentes, em tantos polos diferentes, para tentar alavancar cada vez mais os médicos e o aprendizado? O que é a jornada de educação dentro da AFIA, né? Acho que isso é importante para entender como que a gente alavanca isso com tecnologia. A gente é o maior player hoje de graduação médica, são 32 escolas, tem cerca de 10% das vagas de medicina no país. E ficou muito claro que o médico, ele é o profissional hoje que mais precisa de atualização de conteúdo. Se fosse há 50 anos atrás, o conteúdo médico dobrava há cerca de 20, 30 anos, né? Hoje, a cada 73 dias, o conteúdo médico dobra. Uau! Então, ou seja, se você não tiver tecnologia, você mantém um médico atualizado, mesmo que seja na sua subespecialização, esquece. E ficou muito claro para a gente, dentro da jornada, que essa necessidade de atualização, a gente não poderia deixar de atuar ou seguir a jornada do médico ao longo da sua carreira, né? Não fazia sentido acompanhar ele 6 anos e depois a gente não está junto nessa jornada. Então a gente tem também uma oferta grande de residência, de preparatório para residência médica, né? E as suas sucessivas especializações, né? Não só a especialização em dezenas, mais de 70 cursos de pós-graduação, especialização que a gente tem, preparatório também para a prova de título, né? Que é alternativa a você fazer uma residência, se tornar, né, um especialista. Você pode vir trabalhando, você acompanha horas, né, de especialidade naquela área e você aplica para a prova de título dentro de uma sociedade médica. A gente também tem o curso preparatório, além de uma gama de cursos de soft skill para o médico, né, para ajudar na gestão da sua clínica, né, na atração da sua clientela e assim por diante. Então, ou seja, um portfólio bastante amplo de curso para toda a sua jornada, ou seja, até o seu último dia como profissional, até ele se aposentar, pode vir que tem que, né, de alguma forma, um curso que vai ajudar na sua carreira. E como é que a gente embeda a tecnologia, né, nas diferentes fases da formação do médico? Primeiro, dentro da graduação, né? Como a gente tem uma operação em escala nacional, e a gente tem
é uma base muito heterogênea, não só de alunos, como de professores, né? Você tem, às vezes, professores muito bons numa capital, né? Mas, às vezes, você não consegue ter uma titulação tão grande, né, no interior. Como é que a gente garante a formação? Primeiro que a gente tem um currículo integrado nacional, né? O nosso currículo ele não é um currículo tradicional por disciplina, com uma matriz por disciplina. Ele é por sistemas, com discussões de caso, com objetivos de aprendizagem semanal. Então, o que acontece no Piauí hoje está acontecendo no Paraná também, os mesmos objetos de aprendizagem, onde a gente consegue mensurar com muita tecnologia o grau de aprendizagem, o grau de evolução dentro daquele conteúdo que a gente está fazendo. De tal forma que a gente faz uma prova, um teste de avanço, né, um teste de progresso dentro da própria AFIA, a gente também compara fora da AFIA, onde a gente consegue mensurar se aquele problema, se aquela defasagem é específica daquele aluno, daquela turma, daquela unidade, ou do professor, ou do nosso currículo, com estatística super relevante, onde aquilo gera um plano de ação, aquele plano de ação vai para o coordenador nacional, o coordenador nacional distribui para os seus coordenadores locais, para você suprir eventuais gaps que você tenha em cada uma das nossas 32 unidades de medicina. Então, ou seja, o processo de aprendizagem ele é muito forte. Dentro das diretrizes curriculares, você não tem aulas online permitidas na medicina, né, no curso de medicina. Mas a gente coloca, além, né, das diretrizes, das horas, né, a gente coloca, ou seja, objetos de aprendizagem com podcast, com aulas online, para enriquecer aquele processo dentro dos objetos de aprendizagem, dentro do nosso conteúdo. Então, ou seja, ele não tem uma prova por disciplina, ele tem uma prova por módulo daquele sistema. Como se fosse uma grande discussão de caso de um MBA. Ou seja, você trata a doença em todas as áreas, em todas as disciplinas da área médica de forma integrada, ou seja, um processo completamente diferente, todo ele com metodologia ativa. Ou seja, o aluno estuda antes, ele vem para a discussão de caso, né, e ele vê toda a parte, né, não só nos laboratórios, mas a discussão em sala de aula e com peer instruction, que é uma base muito forte. Então, todas as nossas salas são salas invertidas dentro da AFIA, que é uma abordagem completamente diferente de uma escola tradicional hoje no país, né? E quando, Virgílio, você olha para frente, né, para o futuro e projeta essa evolução dessa jornada do médico, né, e também compara também, né, com outros players fora e tudo mais, qual que é a tua visão, né, de para onde esse caminho leva? Eu tenho uma visão muito diferente aqui, né? Até eu acredito em ensino superior que seja muito amarrado com o mercado de trabalho, qualquer que seja o curso, qualquer que seja a área. Então, na hora que a gente em 2020, a gente vê o que estava disruptando no mercado, né, no meio médico, né, as soluções digitais, como que ele alavanca o seu portfólio de clientes, como é que ele faz uma gestão do tratamento melhor, melhora a sua assertividade, melhora a sua produtividade, ele cria a experiência do paciente de uma forma diferente, né, mais digital, com maior interação, com maior acompanhamento do tratamento da doença do seu paciente. No final do dia, você está alavancando direto a sua empregabilidade, a sua reputação. E sim, né, no final do dia é o sucesso da carreira daquele profissional dentro daquela área. O que a gente fez, quando a gente deu esse shift, né, na nossa estratégia e trouxe o ecossistema de soluções digitais para dentro, a gente embedou isso também dentro do nosso currículo. Então, ou seja, os nossos laboratórios passam a contar com as ferramentas digitais que a gente oferece para o médico. Não só aqui tem uma questão de criação de mindset, da importância de uma solução digital dessa para a carreira dele, mas que também a gente começa, né, a aumentar o nosso ecossistema de uma forma muito clara. Então, a formação, né, o valor que você dá numa formação, seja em qualquer curso, principalmente na área médica, ele tem que ser aquele que ele, no dia seguinte, ele já está aplicando dentro do seu core no mercado de trabalho. E a medicina, assim, no primeiro dia que ele já está dentro da sala de aula, ele também já vai para o hospital, ele já está no posto de saúde da família, ele já está inserido no mercado de trabalho. Então, um grande desafio aqui nosso aqui no nosso ecossistema também, a Lura FIAP, como é que a gente traz o mercado de trabalho para dentro, né? Como é que a gente insere os nossos alunos, os profissionais que a gente está formando, direto no mercado de trabalho e traz o desafio que ele vai ter no mercado de trabalho para dentro da sala de aula. Acho que aqui que é o X da questão, por isso que ser nichado, ser focado é completamente diferente, né? Assim, uma coisa é você ter 500 mil alunos, né, um impacto social gigantesco no país continental. A outra coisa é você ser o player de educação e tecnologia no Brasil.
né? Você é nichado naquilo, você fala a língua dele, né? E cria a língua nova, né? Você está muito antenado com o que vem para frente. Isso deveria ser para cada setor, para cada segmento do conhecimento aqui. Final round. Fight! E, Virgílio, aqui indo pro round 3, né, a gente sempre gosta de entender um pouquinho como é que o profissional, né, como é que o executivo e a executiva trabalha no dia a dia. Como que é a sua rotina? Como que você se organiza? Tem uma rotininha, uma cadênciazinha definida? 9 horas eu respondo e-mail, 10 horas tal coisa. 6 da manhã eu gosto de fazer atividade física, ou não, é caótico e você deixa o caminho acabar te levando com o fluxo do dia a dia. Enfim, conta um pouquinho pra gente. A única coisa inegociável na minha rotina é a ginástica de manhã, né? Eu acordo às 6, né? 6h30 eu estou na academia, 1 hora e meia de exercício, né? Onde estiver tem que fazer Ritual. o ritual, e ali é um lugar onde a cabeça focada muito ali no exercício, e ela dá oxigenada muda completamente o meu dia. Tem que fazer o exercício, né, na parte da manhã. Na hora do café, né, é a hora que eu estou com a minha esposa, né, e aí eu sento com ela para falar basicamente da agenda da casa, das meninas, que hoje também a mais velha entrou na faculdade, a mais nova está aplicando, quer fazer faculdade fora do Brasil, então o lado familiar. Eu chego no escritório, a primeira coisa é a agenda da semana, ou seja, eu acertar a agenda da minha semana e sempre ter um tempo, ou seja, dentro da agenda da semana eu tenho que ter o tempo da reflexão, da musculação cerebral, da leitura, onde eu vou colocando o meu backlog para tratar aquele tema. Senão você fica, ainda mais hoje, né, tudo é híbrido, né, você ocupa o seu dia inteiro em tela, em reuniões, e acaba que você não fica produtivo para você fazer a sua musculação cerebral, né, para você refletir no seu dia. Então, assim, acho que o ritual é não só a ginástica, mas ter o tempo onde eu planejo a minha agenda para ter o tempo de reflexão. Acho que esse é a forma com que eu gosto de organizar os meus dias, as atividades da semana. E, Virgílio, que tipo de... Na verdade, são duas perguntas até que eu vou fazer emendadas. Que tipo de perfil de líder você costuma buscar para trabalhar em conjunto, trabalhar na AFIA? E, já emendando a segunda pergunta, é como é liderar outros líderes, principalmente no contexto da AFIA, que passou por diversas aquisições e tem líderes de diferentes perfis, fundadores. Então, é interessante a gente também ouvir um pouquinho dessa complexidade e como você lida com isso. A AFIA tem uma característica bem peculiar, né, da forma de lidar com seus executivos no nosso dia a dia. A gente tem um valor, talvez seja o principal valor da companhia, que gente é o melhor da gente. Isso, assim, isso não só isso é repetido, mas isso é muito sentido, né, nas nossas tomadas de decisão. Vou dar um exemplo, né? Durante a pandemia, teve uma ação da nossa área de gente, né, que eu achei fenomenal. Tá todo mundo trabalhando remoto, muitos parentes, familiares perdendo o emprego. Como é que a pessoa ia estar em casa, né, com a cabeça em dia, com o coração em paz, para conseguir se dedicar e estar performando numa empresa que estava numa velocidade de crescimento gigantesca? E a gente abraçou os familiares, né, para a pessoa, até porque o nosso colaborador estava garantido. A gente não usou nenhum subterfúgio para reduzir salário, para demitir pessoa. A gente estava, né, acreditando no nosso modelo, que a gente ia continuar crescendo mesmo durante a pandemia, mas o maior gargalo, o maior risco que a gente tinha do ponto de vista de clima, de cultura, eram os familiares dos nossos colaboradores. Então a área de gente passou a ser uma consultoria de RH, um coach para os funcionários, os familiares dos funcionários que perderam o emprego, que estavam se recolocando durante a pandemia, e até ajuda psicológica com tratamento, com videoconferência, que a gente, né, disponibilizava também para os parentes. Isso foi fenomenal, ou seja, um engajamento gigantesco. Nosso clima organizacional, que a gente mede todo ano, chegou acima de 90, no período da pandemia, ou seja, com tratamento, ou seja, para a gente garantir que a nossa gente estivesse assim, para ela estar acolhida e performando da forma que a gente precisava naquele momento. Essa era a ação mais importante naquele momento. Então a forma com que a gente, né, tendo isso como base, a gente escolhe os nossos executivos, até quase que meio naive, né, meio inocente. A gente gosta de trabalhar com pessoas que a gente gosta de estar junto. Já são 8 anos, né, de um trabalho muito duro, né, uma empresa que cresceu, né, o que cresceu nesse período. A gente tem que ter gente muito boa e boa gente, né? A gente tem que ter prazer aqui no que a gente faz. A gente work hard, mas a gente play harder.
A gente comemora, celebra e gosta de estar junto de uma forma. Então tem que ser, assim, tem que ter uma entropia também no relacionamento. Então é muito gostoso. É difícil, né? Ou seja, são perfis diferentes, mas a gente tem assim quase que um lado familiar, né? Assim, gosto muito dos meus colegas da diretoria, da vice-presidência. São pessoas que eu trabalhei no passado, que eu aprendi a admirá-los profissionalmente, viraram amigos, sócios, né? E hoje a gente toca uma companhia com muito orgulho de estar junto, né? E a gente tenta atrair pessoas com esse perfil que seja similar com o nosso, né? Na tratativa de pessoas. Muito bom. Em 2023, Virgílio, você recebeu o Prêmio Executivo de Valor do Valor Econômico. O que isso representa para você, né? Se representa de alguma forma para você? Acho que a felicidade maior é o reconhecimento de um projeto apaixonado de 10 mil colaboradores. Para mim, eu estava com uma procuração de 10 mil pessoas de ir lá na frente reconhecer esse projeto. É o reconhecimento da tese, do modelo de negócio, da nossa execução, da cultura que a gente colocou, de como que a gente gosta de estar junto. Então, eu era o porta-voz com a procuração para representar os 10 mil colaboradores, mas muito orgulho de ter tido essa oportunidade e estar lá na frente para receber o prêmio lá do Valor. Bom, parabéns, viu? Parabéns. E Virgílio, o que você faz fora da AFIA? Como é a sua vida? O que você gosta de fazer? Alguns hobbies? Acho que é legal também para as pessoas verem que quem é CEO de empresa não só trabalha, né? Obviamente a gente faz outras coisas, é interessante os ouvintes. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, hein? A foto do WhatsApp do Virgílio é o Virgílio pescando. Olha aí. É isso também? Tem alguma coisa a ver? Tem uns hobbies aqui diferentes, né? Eu gosto muito de pesca submarina. Então, desde os 7 anos eu faço mergulho, né? Então, viajo o mundo inteiro para pegar uns peixes, né? Sempre é um esporte mais radical, mas eu adoro uma terapia maravilhosa, ou seja, você só pensa na sua respiração, é quase que uma yoga, o seu coração bate muito baixo, então é uma oxigenação muito boa para a mente, né? Para a saúde, faz muito bem. Gosto também de fazer tiro olímpico, né? Outro esporte diferente. Jogo tênis, né? Acho que aí durante a semana sempre tem um jogo de tênis também para fazer uma atividade aeróbica. E como hobby eu toco violão com a família, né? Sempre que é para dar uma relaxada junto com as minhas meninas e com a minha esposa, a gente gosta muito de tocar e cantar junto em casa. Nos últimos meses, o último ano, o que de alguma forma tem te inspirado, né? Que te energiza cada vez mais? Acho que até além da atividade física, alguma leitura, alguma fonte de informação, coisas que te inspiram. A maior fonte de inspiração, sem dúvida, para mim é a família, principalmente a fase que as minhas meninas hoje estão. Até emociona, né? A mais velha passou para a faculdade, a menina espetacular, a mais nova também super disciplinada. Então você acorda todo dia querendo dar o melhor, né? Eu tenho que ser o exemplo para fora, o exemplo para dentro. Como é que eu melhoro a minha saúde para estar mais saudável para elas, para poder viver melhor, né, a vida com elas. Então é a fonte da inspiração, né? Acordar de manhã, dar um beijinho nelas e tocar o dia, né? Acho que essa é. E a fonte também de conhecimento, porque o que a gente toca, o que eu aprendo com elas, a juventude de hoje, né? A capacidade de processamento é um pouco diferente. E para a gente encerrar nosso papo, Virgílio, que conselho você dá para pessoas que estão liderando outras pessoas ou para quem quer empreender? Marcel, essa é tão amplo isso, né? Uhum. Mas eu gosto de sempre falar, o líder, né? O líder é aquele cara que vai lá e mostra como faz, dá como exemplo. O líder é aquele que viabiliza. Primeiro, motivacional, né? A pessoa tem que ter a energia, né, para conseguir escalar, né, o desafio que ela está propondo. Tem que ter ferramental, então você tem que proporcionar o desenvolvimento e tem que ter, né, as ferramentas, né, para que ele consiga fazer. Melhor do que sei lá e mostrar é o cara sentir que ele tem as ferramentas, que ele conseguiu, que ele escalou e chegou lá. Não tem nada mais nobre na carreira de um executivo do que você formar um novo executivo, formar uma sucessão, você promover alguém a sócio por mérito total da pessoa, porque ela viu o caminho, você ajudou, você deu as ferramentas, você mostrou um pouco do caminho, mas foi 99% do mérito dele, né? Então, o reconhecimento que você recebe, a energia que você tem de retorno é muito grande. O comprometimento vira um negócio fenomenal, né? Trazer as pessoas certas, viabilizar com que ele tenha um sucesso, seja o desafio, né, a empreitada que ele tenha lá como meta, né,
naquele período. E Marcel, a gente está chegando aqui, né, no fim desse super episódio, né, com o Virgílio Gibbon, CEO da Afya, e é muito legal, né, quando você escuta a trajetória de uma pessoa que está há tanto tempo na posição, pegou um negócio que já era grande, né, mas hoje, no tamanho que é hoje, você olha e compara, poxa, é relativamente pequeno, e os desafios, né, de integração de marcas, de diversos M&As que foram feitos, foi muito rico, né, e muito legal. Eu queria até, inclusive, Virgílio, te agradecer, tá, por ter aceitado o convite, topado vir aí bater esse papo com a gente, contar essa super história para todas as pessoas que estão acompanhando aqui o podcast Like a Boss com a gente. Adriano, super prazer, Marcel, cara, adorei aqui o bate-papo, né, ainda mais com vocês aqui, uma empresa co-irmã, né, do ponto de vista de estratégia, de segmento, né, então poder passar um pouquinho aqui da Afya, se isso ajudar um pouquinho aí o grande ecossistema que a gente tem também de educação dentro da Alura, para os nossos ouvintes aqui, vai ser um prazer e adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E para você que ficou aqui até o final, espero que você tenha gostado. Para mim foi uma aula, espero que para você também. Se você está no YouTube, assina o nosso canal, ativa o sininho, porque vão sair vários episódios dessa temporada do Like a Boss. Você também pode acompanhar a gente nas outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. E eu queria reforçar que esse é um podcast produzido pela FIAP, Alura e PM3. Até a próxima.